oportunidade em nome de Jesus. Yasmin. Aleluia. Yasmin. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fica... Moço, deixa eu ficar do lado daqui. Deixa eu ficar do lado daqui. Pra não atrapalhar. Adoramos. As gêmeas também. Aqui, pra não dar. Pera aí, não põe agora não. Troca de lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Segura. Por que eu... Cadê o microfone? Tá ligado? Tá ligado. Vai, assim você segurar. Glórias a Deus. Aleluia. Você quer segurar o microfone? Não. Segura. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que eu tô rindo. Não, dá não. O quê? Oh, ela quer a tia dela. Aleluia. Mãe, sou grata a tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho
Glória a Deus, amém? As mães se sintam homenageadas por essas crianças abençoadas em nome de Jesus, amém? Convido a igreja para pegar as vossas Bíblias sobre as mãos, colocar sobre os pés, de pés em nome do Senhor Jesus, em reverência à palavra do Senhor, amém? Logo mais a gente vai estar orando pela vida de cada mãe nessa noite, nessa data tão especial e abençoada em nome de Jesus, amém? Livro Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 1, amados. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 1, aleluia. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 1, amados. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No início eras Logo após a palavra, nós vamos estar sentando à mesa com o Rei, amados. Com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo é. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça em nome de Jesus. Peça ao Senhor a direção, que Ele venha falar conosco através dessa palavra. Traga a revelação, Senhor, da tua santa palavra aos nossos corações. Fala conosco, fala com cada um dos teus filhos que aqui vieram nessa noite. Que o Senhor Deus possa trazer, Pai, a revelação da palavra do Senhor, conforme o Senhor Deus quer, conforme o Senhor deseja. Fala conosco nessa noite, que possamos entender e compreender, Senhor, qual é a tua vontade sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diga graças a Deus. Pode se sentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, amados. Preste bem atenção na palavra do Senhor, que Deus quer falar nessa noite. Vou tentar ser bem breve para os irmãos, para não atrasar muito, que o culto de Santa Ceia geralmente é um pouco mais demorado, né? Mas vamos tentar abreviar mais, para que os irmãos saiam daqui abençoados pela santa palavra do Senhor, amém? Acompanhe a leitura do texto em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 1. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, que chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço, versículo 7, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, é que não estavam com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Diga graças a Deus. Oh, aleluia. Então entrou também, e o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Diga graças a Deus. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele
dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém, amados? Para um minutinho ainda, não precisa fechar a tua Bíblia, mas para um minutinho para que você possa entender a palavra que o Senhor Deus está entregando nessa noite. Amém? Amados, a palavra que Deus está trazendo, nós estamos lendo sobre a ressurreição de Jesus. E eu peço a você que abra os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais nessa noite, para que você possa entender e compreender o que Jesus quer para as nossas vidas, para que você possa entrar no espírito agora dessa palavra, para que você possa, a tua alma, ou seja, sentir nessa noite o que Jesus quer falar conosco. Amados, essa palavra onde a gente está lendo já está falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e já está um pouco ali adiante, depois daquele flagelo, depois daquela batalha, depois daquele momento de dor que Jesus já enfrentou na cruz, depois daquele momento que Ele já se entregou por nós, ou seja, onde a Bíblia diz que essa foi a caminhada, que Ele já anunciava, que Ele já avisava, que Ele ia se entregar, porque esse era o propósito que Jesus desceu à terra. Esse é o propósito, esse foi o propósito que Jesus desceu e vai viver 33 anos sobre essa terra, mostrando milagres, mostrando sinais, mostrando o que o Pai entregou para Ele, qual era o propósito. Esse propósito era entregar a vida por mim e por você, para que hoje a gente tivesse vida. Esse propósito traz hoje essa liberdade de você ter saído hoje da tua casa, ter arrumado, ter se preparado e ter dito assim: eu estou indo para a igreja. Então veio, e nós temos essa liberdade aqui está, de poder adorar, de poder declarar qual é a tua fé, de poder declarar quem é o teu Deus, a qual Deus você serve, a qual você adora. Porque a Bíblia anuncia, amados, que antes mesmo do Senhor Jesus fazer ou morrer na cruz por nós, a Bíblia diz que a gente era ovelhas perdidas, e que a gente não tinha um dono, ou seja, não tínhamos uma identidade, não tinha como a gente falar de quem nós éramos, não teria como hoje a gente anunciar, ou seja, qual o propósito de vida nessa terra. Eu não sei se você já tem parado, ou se você tem observado, olhado e pensado: qual é o propósito de vida nessa terra? Qual é o propósito da vida de um ser humano nascer, crescer, já ser ali separado, para vir desde o útero da mãe, do ventre, crescer? Mas o propósito que vem passando, a gente sabe a lógica de, ou seja, de vir anos e passando anos, momentos, e ali a pessoa vai passando, vai se envelhecendo, e chega um propósito, chega um momento, na verdade, que todos passam por essa terra, de dar o seu último suspiro e dali partir. E às vezes eu não sei se você já parou para perguntar, ou talvez já falou para Deus: Pai, qual é o propósito? Porque não tem esse nem aquele que escapa desse dia, desse momento. Não tem esse nem aquele que já passou, ou seja, que a gente pode falar: não, esse não passou por isso, ou aquele não enfrentou, ou esse não passou. Claro que a Bíblia tem relatos de pessoas que foram arrebatados, pessoas que foram levadas ao céu de corpo, ou seja, e alma e espírito, sim, pela palavra do Senhor. Mas houve o tempo, a passagem deles aqui sobre essa terra. Jesus veio no mesmo propósito, um tempo de passar aqui, de ensinar, de deixar exemplo, de mostrar o que Ele queria para nós. E hoje a gente pode declarar e dizer: ei, eu tive o maior exemplo que passou por essa terra. Hoje a gente pode declarar e dizer: eu sirvo, não tenho só exemplo, mas eu sirvo. Eu prefiro andar na presença dEle, eu prefiro adorar e aceitar Ele. Hoje a gente pode declarar que a gente aceitou e que a gente vai aceitar Ele pelo resto da vida, porque através do exemplo não foi, ou seja, qualquer um, mas foi Deus sobre essa terra, mesmo deixando todo o esplendor de glória da direita do Pai, deixando o céu, descendo aqui. João anunciou: ei, Ele se fez carne. Ele não desceu aqui e permaneceu em espírito, em outras palavras dizendo, mas Ele se fez carne como eu e você. E a gente vai ver a Bíblia dizendo que certa vez Jesus teve fome, certa vez Jesus teve sede. Jesus tinha as mesmas necessidades que eu e você tem hoje. E Jesus passou por momentos difíceis. Isaías vai dizer que Jesus veio sobre essa terra e Ele também soube o que é ser um homem, muitas das vezes passar por um sentimento de desprezo. Jesus veio por essa terra
E ele também sentiu, ou seja, a sensação, e o que é? Um sentimento de ser traído. Jesus veio sobre esta terra e ele também teve o sentimento. O que é sentir? Uma ingratidão na vida. Cura 10 leprosos e a Bíblia vai dizer que só um volta para agradecer e dizer: Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Levanta 12 discípulos ali sobre a vida, é separado 2 discípulos que caminham com ele, mas um deles traiu Jesus. Jesus sabe o que é um sentimento de uma traição. Tudo isso ele passou, tudo isso ele enfrentou nessa terra, todas as dores que eu e você pode enfrentar. Ou seja, por que o pastor só está dizendo isso? Porque quando fala que ele veio para dar um exemplo e para que a gente sejasse imitadores de Cristo, eu estou te lembrando que ele passou tudo o que a gente pode passar sobre essa terra. Mas eu tenho algo para acrescentar aqui e te chamar a tua atenção. Ele passou dores maiores do que você pode passar sobre essa terra. Ele enfrentou momentos piores do que a gente pode enfrentar nessa terra. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque todas as vezes que você passar momentos difíceis de luta, você já pode lembrar: o meu Senhor passou por um momento pior, Ele venceu e diz: ei, no mundo tereis aflições, mas eu venci e vós também vai vencer, para a glória de Deus. Pode passar o momento que for, dia mau ou lutas, lembre que Jesus anunciou: você vai passar, mas ele também deixou profetizado: ei, ele venceu e você também vai vencer, para a honra e glória do nome de Jesus. Só quem crê glorifica o santo nome dele. Ele deixa tudo isso como exemplo, deixa a palavra. Mas agora vai Jesus enfrentar a cruz e passar por todo momento, por toda dor. E o que você lê é que João vai relatar um dos momentos agora tremendo na vida de um cristão. O que João vai relatar agora e escrever é que passa ali os dias. Jesus se entrega numa sexta-feira e a Bíblia vai anunciar que no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, amados? Num domingo, um dia como hoje. Então num domingo, num dia como hoje, a Bíblia relata que Maria Madalena, uma das mulheres que Jesus libertou, aí a gente veja um sentimento de gratidão a Jesus. Uma das mulheres que Jesus libertou, transformou, e que ficava ali em volta de Jesus. Onde Jesus estava passando ali, ela estava ali, ela ficava. E a Bíblia diz que também Maria, e Maria, mãe de Tiago, se levanta bem cedinho. Está completando o 3º dia que Jesus foi para a cruz. E que elas levantam bem cedinho no primeiro dia da semana, um domingo como esse. Para que você entenda melhor, eu vou falar na nossa linguagem. Bem de madrugadinha, aquelas mulheres levantam e dizem assim: vamos pedir e vamos lá para embalsamar o corpo de Jesus. E alguma delas sim diz: concordo, vamos lá, vamos sim embalsamar, vamos lá pegar o corpo de Jesus e trazer. E a gente vai embalsamar. Sabe aquele sentimento assim: a gente vai cuidar daquele corpo, a gente vai ter ele, porque é um corpo diferente, é Jesus Cristo de Nazaré, não é qualquer um. Mas aquele sentimento que sabe que não é qualquer um, mas também esquece da promessa. Aquele sentimento de crente que a gente sabe que Deus pode todas as coisas, mas tem momento que a gente esquece que Ele pode fazer tudo nas nossas vidas. E dos principais, que a morte não pode parar o nosso Jesus, que ela não pôde conter, ela não pôde parar, ela não pôde segurar Jesus do sepulcro. Essas mulheres esqueceram disso, mas elas têm uma consideração, elas têm um temor de buscar. E de madrugadinha no domingo, levanta elas e sai correndo para onde Jesus foi colocado. No lugar onde Jesus foi colocado, e colocar uma pedra pesada, que segundo os estudiosos precisavam mais de 1, 2, 3 homens para arrastar aquela pedra. De madrugadinhas elas correm e diz: vamos até lá. E elas chegam até lá, ainda está um pouquinho escuro. A Bíblia diz que elas olham, e nos outros evangelhos vai relatar com mais detalhes, que elas olham e vê a pedra removida. E quando elas vê a pedra removida, a gente tem aquela mania, né, de pensar só o pior. A gente esquece da promessa e só queremos pensar o pior. Esquecemos quem é o nosso Deus.
E só muitas das vezes a gente deixa a preocupação tomar conta, a incredulidade bater. O diabo sopra palavras e a gente abraça muitas das vezes essas palavras. Naquele momento agora aquelas mulheres olham e uma assustada para outra, alguém diz: ei, aonde está Jesus? Uma agora começa a olhar para outra e dizer: peraí, a pedra está removida, cadê o Senhor, cadê o nosso Jesus? E a Bíblia diz que elas se assustam, olham uma para outra, chega na porta do sepulcro, a pedra está arrancada, a pedra está jogada. Aqueles centuriões, aqueles soldados que foram colocados lá para que olhasse, ou seja, se ninguém ia pegar Jesus, roubar o corpo dele, a Bíblia diz nos outros evangelhos que eles estavam no chão como se estivessem mortos, mas dormiam num sono profundo, como se estivesse desmaiado. E a Bíblia diz que Maria Madalena olha e de repente ela percebe que Jesus não está ali. Ela percebe que o sepulcro está vazio. Sabe aquele ambiente que você não sabe se tem temor, se sente medo, ou seja, o teu espiritual é abalado, é tocado. O teu espiritual agora vai mais além. E a Bíblia diz que aquela mulher se levanta, Maria sai correndo, Maria Madalena, porque havia anjos naquele lugar sobre a pedra, e disse: vai anunciar para os outros discípulos. E a Bíblia diz que Maria sai correndo agora, e quando ela chega correndo na cidade, ela começa a anunciar. Ela vai ver 2 discípulos, e 2 desses discípulos era Pedro, e a Bíblia fala um dos discípulos que a Bíblia anuncia que Jesus falava que amava. Quem era esse? João. A Bíblia diz que essas mulheres encontram Pedro e João e começam a contar: ei, a gente foi até no sepulcro, mas o corpo de Jesus não está lá. Jesus não se encontra lá. Quando fala isso, é como se fosse, na nossa forma de dizer, um baque no coração deles. E a Bíblia diz que eles começam a correr, como a gente leu. A Bíblia diz que eles começam a correr para lá, para ver o que aconteceu. E Pedro sai correndo. E a Bíblia traz até detalhes que João era um discípulo que corria mais, era mais esperto, mais rápido. E João sai correndo também na frente, é mais esperto, ele chega primeiro. E quando João chega na porta do sepulcro, oh aleluia, João olha lá para dentro, e João começa a ver sinais. Aquele lençol que enrolaram em Jesus está jogado à parte. E aonde foi colocado Jesus, que era colocado ali pelo costume daquele tempo, quando era colocado no sepulcro, havia um lenço que era colocado sobre a face de Jesus. Aquele lenço, ele está num lugar à parte. Melhor te dizendo, não está jogado de qualquer maneira, mas está ali como se alguém arrumou e deixou ali dobrado num cantinho, e o lençol jogado. E a Bíblia diz que João, quando vê aquela cena, João não teve coragem de entrar. João olha, era um discípulo que Jesus sempre anunciava que amava ele, mas João olha e está sentindo medo. A Bíblia não relata se é um temor, mas é bem certo que o que mais preocupa é que Jesus não estava ali, é que o corpo de Jesus não se encontrava naquele lugar. E começa uma preocupação e aquele medo. Ei, aquele lençol que estava sobre Jesus está jogado, mas Jesus não está ali. Parece que aquele ambiente, na lógica humana, alguém arrancou a pedra. Na lógica humana, alguém entrou lá, alguém roubou o corpo de Jesus. Oh, aleluia. Naquele sentimento de medo, pelo que a Bíblia diz, eu fico imaginando que João chegou à porta do sepulcro e olha para dentro, e fica olhando, mas não tem coragem de entrar. Pelo que a Bíblia diz, está espantado, há um temor. Mas a Bíblia diz que Pedro ficou um pouco para trás. Lá vem Pedro correndo, com aquele jeito dele, bruto, estúpido e corajoso, de entrar, de afrontar, de caçar sinais. Pedro era aquele crente que acreditava: ei, Jesus cura, Pai, toque-me em cura, porque eu quero experimentar do teu poder. Pedro é como se fosse aquele crente: o Senhor está andando sobre as águas, é o Senhor mesmo, me faz ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro. E ele desce do barco acreditando que é possível andar sobre as águas. Pedro é aquele que gosta de viver a prova de poder de Deus. E pelo que a Bíblia diz, João está lá com medo, pertinho, olhando para dentro, mas Pedro já passa correndo. Oh glória! Pedro já passa correndo e já vai entrando. Eu fico imaginando Pedro, porque a Bíblia diz, ele já chegou e entrou. Porque se fala que é ambiente de Jesus, Pedro não ficava na porta.
mas Pedro se entregava. Tem alguém já entendendo, aleluias. Se falava que é presença de Deus, que é onde Jesus estava, ele não tinha medo de nada, era chegar e se aproximar. Para que você entenda o que o Senhor já me faz dizer nessa noite. Ei, Deus é Deus do impossível. Deus está acima de qualquer situação e de qualquer coisa. Deus está dizendo nessa noite: tu és crente, tu és cristão, e não temas, aleluia. Eu tenho certeza que aquelas mulheres chegou lá e disse: roubaram o corpo de Jesus, o que aconteceu? Já saem eles com medo, correndo. João é mais medroso, só fica na porta, mas Pedro já entra correndo. Pedro já entra embalado ali, porque Pedro quer saber o que aconteceu. Pedro é aquele que queria estar envolvido no ambiente. Pedro era aquele que queria estar envolvido naquilo que estava acontecendo. E não importava se era coisa boa, se era ruim, ele queria estar envolvido. Se falou que vai prender Jesus, ele ali cortou uma orelha do soldado. Ele queria estar envolvido. Poderia ser ruim, poderia ser a briga, poderia ser o que for, poderia ser no meio do mar. Pedro queria estar envolvido no meio, aleluia. Me chama a atenção que vai começar um dos momentos agora. João na porta e Pedro lá dentro, olhando, procurando, mas começa a reparar os lenços. Preste bem atenção no que o Senhor Deus quer te dizer nessa noite. Eles começam a observar o lençol. Jesus, quando foi colocado no sepulcro, foi enrolado um lençol branco todo o corpo, e a sua face havia um lenço. E eles começam a observar Pedro e João agora. Vai haver um momento espiritual agora, vai haver um momento de revelação que o Pai estava entregando, porque eles começam a observar e começam a comentar. Tem um lençol jogado à parte, mas quando eles olham para onde Jesus estava, e aonde Jesus foi colocado ali deitado, ainda sem vida, tem um lenço dobrado. O lenço que estava sobre a face de Jesus não estava jogado de qualquer maneira, mas a Bíblia traz o nome de deixado à parte, bem colocado. Alguém parou para dobrar aquele lenço e colocar organizado. No momento houve lençol jogado, mas no momento lenço dobrado. E João e Pedro é alguém que já pegava as coisas espirituais, porque já estava no momento que estava crescendo em intimidade com Deus. Daqui a pouco eles vão passar por dia de Pentecostes. Eu fico imaginando, espiritualmente falando, creio que os obreiros vão entender, quem faz a obra, que você vai crescendo espiritualmente aos poucos. E tem coisas que Deus vai te entregando, e você vai dando toda honra e toda glória a Deus, vai desenvolvendo espiritualmente. O ministério desses obreiros, desses discípulos, está começando a crescer agora, porque está bem perto de Jesus já voltar para o Pai e deixar eles caminhar, crescer espiritualmente, levar a palavra. E eles agora olhando um para o outro e começam a olhar e começam a pensar: por que tem um lenço dobrado? E por que tem um lençol jogado à parte? E começa, amado, sabe o que vai representar isso? E começa eles começar a entender: peraí, no costume judeu havia uma tradição judeia. Presta bem atenção para você entender como que Jesus age, como Ele é maravilhoso para deixar sinais para as nossas vidas. Na tradição judaica, a Bíblia fala sobre um costume do amo. Amo é aquele de autoridade, como se fosse um patrão, dono de autoridade, alguém que chega e tem honra na casa. E a Bíblia fala sobre essa tradição entre o amo e o servo. E que quando o amo vai chegar numa casa, eu já disse para você, servo é aquele que está servindo. O servo, antes de receber o amo, ele a prepara tudo, e principalmente aonde o amo vai estar. Ele arruma a mesa, ele a prepara a mesa para receber o teu Senhor. Ele a prepara, ele organiza, ele a prepara um banquete para receber Jesus. Oh, aleluia. E nessa tradição o servo arruma, organiza, e aonde o seu Senhor vai estar é colocado um lenço. E esse lenço, ele é deixado ali arrumadinho, dobradinho para o teu Senhor, porque ele vai se alimentar. E a todo momento o servo afasta, deixa por conta do Senhor agora. Ele está na direção, o amo está na direção, ele está sobre a mesa. E o servo afastava, e de longe, em todo o tempo, ele tinha que ficar focado no seu Senhor. Não podia tirar os olhos, porque a cada movimento ele saberia o que é para fazer. Em todo o tempo o servo
tinha que estar focado, oh aleluia, no teu Senhor. Ainda que parecia que estava escondido, mas focado em Deus. Ainda que parecia que estava deixado à parte, mas ele não poderia parar de ficar olhando para o seu Senhor, de ficar olhando para Ele. E nessa tradição o servo ficava de olho, e o Senhor alimentando, o seu amo alimentava. E pelos sinais, se o amo se levantar, se alimentou, e aquele lenço era para colocar para ele limpar as mãos, para ele limpar a boca depois da tua refeição. E através daquele lenço, o servo saberia o que o Senhor ia fazer, o que o seu amo ia fazer. Naquela tradição, seu Senhor pegava o lenço, terminou de se alimentar, terminou de ser feito o que era para fazer, pegava o lenço, e se ele por acaso somente levantaria, vou te dizer nas nossas palavras para você entender melhor, se fosse somente levantar, talvez de banheiro, se fosse somente levantar, fazer algo, mas ia voltar, aquele senhor usava o lenço, mas deixava ele dobradinho à parte, e o servo de olho. E quando o amo, o Senhor, deixasse o lenço dobrado, a mensagem era: servo, não toque na mesa, porque eu estou voltando a qualquer momento. Aleluia! A mensagem era do Senhor. O céu de longe olhando, e se fica dobrado o lenço, não toca na mesa, porque eu não terminei, eu vou voltar a qualquer momento. E o servo, naquela tradição, ficava a observar e mantia. Mas parecia que a mesa poderia estar bagunçada, poderia estar de qualquer maneira, mas se o lenço está dobrado, não toca na mesa, porque o amo vai voltar, o Senhor iria voltar para a mesa. Mas se o Senhor, oh aleluia, usasse ali, tá, tivesse sobre a mesa, tivesse alimentado, e se ele pegasse o lenço, limpado as mãos, limpado a boca, de qualquer maneira jogado, levantado e saído, o servo olhando, saberia que a mensagem é: ele deixou o lenço jogado de qualquer maneira, eu posso tocar sobre a mesa, porque ele não mais vai voltar. Eu posso fazer o que for, limpar, tentar do meu jeito, eu posso se virar, porque o amo não se agradou, e ele não volta mais, porque a mensagem foi deixada pelo lenço. Judeus, até no dia de hoje, crianças judeias, sabe dessa tradição, numa casa de algum judeu em Israel, até hoje, vai receber um amo, vai receber alguém de autoridade, deixa um lenço para ele, é servo, fica de olho, se deixar dobrado não toca a mesa, que a mensagem é: ele vai voltar a qualquer momento. Deixou jogado, ele não vai voltar mais. Dá o teu jeito, pode limpar a mesa, pode tocar. Ei, aqueles homens eram da tradição judaica, aquele servo, João, íntimo do Senhor, Pedro, aquele que estava disposto a viver sinais, está olhando um para o outro, está vendo lençóis jogados à parte, mas tem lenço dobrado no sepulcro. Não sei se você pegou, mas eles estão entendendo. Ei, ninguém roubou o corpo do Senhor, ninguém tirou ele daqui na marra, mas eles começam a lembrar: ei, segundo o nosso costume, o lenço está dobrado, não tenta do teu jeito, não toca na mesa, porque ele vai voltar. Aleluias, glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Você está entendendo por que João vai relatar esses detalhes? E nenhum dos outros evangelhos vai relatar o que João está dizendo, porque João observou e viu que havia diferença. E pelos seus costumes, agora eu fico imaginando um diálogo dentro do sepulcro de Jesus. Pedro olhando para João, e eles batendo um papo e dizendo: João, você lembra que quando a gente precisou arrumar a mesa para a última ceia, antes da sexta-feira, a gente que preparou a mesa? Eu fico imaginando eles, pelos costumes deles, eles olhando dizendo assim: João, você lembra que desde pequeno a gente foi ensinado que quando o Senhor sai, Ele deixa uma mensagem, que quando alguém de autoridade na nossa vida sai, Ele não sai de qualquer maneira, Ele não deixa a mercê jogado,
Você está pegando, sei que você está entendendo. Eu fico imaginando ele sendo Tiago, talvez eu lembrando. A gente sempre aprendeu que quando a gente tem uma autoridade sobre a nossa vida, ele pode até desaparecer, ele pode até sair da casa, mas ele deixa uma mensagem. Ele nunca saiu e deixou a mercê, jogado. E eles olhando para aquele lenço e comentando. Eu fico imaginando eles sendo Tiago e João dizendo assim: Pedro, eu entendi tudo. O lenço só está dobrado, porque ele já está por aí. E começa a vir as lembranças. Espera aí, é verdade, João. Ele diz que seria só 3 dias, que no 3º dia ele ia ressuscitar. Eu fico imaginando eles contando: espera aí, João, hoje é o 3º dia, João. João, está amanhecendo ainda, mas é o 3º dia, oh glória. Eu fico imaginando João falando: sim, Pedro, ele não foi roubado, não foi tirado daqui na marra, mas é bem certo que o nosso Jesus já ressuscitou. É bem certo que eles estão dizendo agora: peraí, Jesus não foi roubado o corpo, ele não foi tirado daqui na marra, mas ele já levantou as pedras, teve que sair da frente dele, ele já está por aí. E sabe qual é a mensagem? Deixou o lenço para você entender. Não ressuscitou e foi embora por acaso, não, mas ele deixou a mensagem: ei, não toca na mesa. Sabe o que significa isso? Ei, não leva uma vida de qualquer maneira, não tenta do teu jeito, porque o teu Senhor anunciou: ei, eu irei voltar, eu estou voltando, aleluias. Jesus está dizendo nessa noite: ei, se posicione cada dia mais, porque Jesus está voltando, aleluia. Ele está voltando para buscar os seus. Pedro e João agora está olhando para o outro e entende a mensagem. E eles saem correndo para a cidade, porque eles entendem que a qualquer momento vai ver o Senhor. Como tem sido o teu coração, crente? Como tem sido a tua expectativa para a volta do Senhor? Como tem sido os teus pensamentos a respeito do arrebatamento? Como tem sido os nossos pensamentos a respeito da volta de Jesus? A respeito de morar com Ele, a respeito de eu não conhecer o amanhã, de eu ser tão pequeno e eu preciso de mais de depender. Como tem sido o teu pensamento, a tua visão a respeito de Jesus? Eu lembro até que eu estava conversando no começo do culto ali com o irmão João, e a gente comentava o quanto a gente é pequeno. Quando a gente passa pela enfermidade, a gente vê isso, quando somos fracos. Ah, se não for a graça de Deus na nossa vida, ah, se não for Jesus nos levantando todos os dias, ah, se não fosse o Senhor para a gente estar aqui hoje, ah, se não fosse Jesus para ter te sustentado até aqui, ah, se não fosse o Espírito Santo para ter te enxugado as lágrimas naquele dia mais difícil, naqueles dias mais tenebrosos, mais de luta, de tribulação, ah, se não fosse o Senhor naquele dia para dar aquele livramento, e aqui não estaríamos mais, aleluias. Eles entendem agora: vamos para a cidade, porque Jesus está por aí, e daqui a pouco eu verei. Ei, quando o Senhor preparou o dia do nosso nascimento, Jesus já estava trazendo para o nosso coração através dessa palavra hoje, que a gente precisa andar com esse sentimento: a qualquer momento eu verei a face do meu mestre querido, a qualquer momento eu verei ele aí, porque a morte não parou ele lá. Eu não estou cultuando, eu não estou servindo um Deus que a morte parou, que a pedra prendeu ele naquele sepulcro. Ei, a gente não está buscando um Deus que está pregado na cruz, não, a cruz está vazia. Eu vou mais longe, aonde era para ser o cemitério, aonde era para ser o túmulo do Senhor, está lá do mesmo lugar, o túmulo está lá do mesmo lugar, mas quem foi colocado lá com o nome de Jesus Cristo de Nazaré não está mais lá, mas ao 3º dia, num domingo como esse, ressuscitou. O que eu quero te dizer: hoje você vai estar ceando mais uma vez na presença de um Deus vivo, não de um Deus morto, aleluia. Mas a
na presença de um Deus que reina. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Hoje a gente vai estar ceando na presença de um Deus que vive para sempre, de um Deus que a gente pode dizer: ei, o meu Senhor venceu a morte, o meu Senhor ressuscitou, e não há impossíveis para Ele. Ele é Deus, Ele fez, Ele venceu a morte, e Ele vai nos fazer vencer sobre essa terra. Ele vai te fazer superar qualquer situação aqui, igreja. Ele vai nos fazer vencer. Mas Ele nos anunciou para a gente, e a gente não pode deixar isso passar, que a nossa morada não é aqui, o nosso lugar e a morada principal não é aqui, igreja. Haverá um dia que a Bíblia diz que esse será o grande dia. Diga glória a Deus. Esse será o grande dia de morar com o Senhor, porque quando Ele se levanta ali tudo passa. Jesus vai para casa agora que Ele vai encontrar todos os discípulos. Vai haver ali uma incredulidade, como é normal no meio do ser humano. Tomé vai precisar tocar sobre as mãos de Jesus e ver os cravos. Tomé vai precisar tocar nele para acreditar que Ele era o Senhor. Sinal de que quando o Senhor falava: eu vou ressuscitar no terceiro dia, ele não acreditava, mas somente lembrava dos momentos ruins. Deus está dizendo que nós precisamos cada dia mais ser crentes, mas com ouvidos abertos para a palavra do Senhor, porque se Ele prometeu, vai acontecer. E uma das maiores promessas dentro de um livro sagrado que se chama Palavra de Deus da Bíblia é que Ele iria voltar. E a prepare, a gente não sabe dia e nem hora. Quando, pastor? A Bíblia vai dizer que nem o Filho sabe. Sabe o que é isso? O próprio Jesus está na espera do Pai falar assim: ó, desce. O Pai está ou seja, o Filho está só na espera do próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, dizer assim: ó, toca as trombetas, anjos. E no tocar das trombetas, chegaram do momento em que o Senhor dizer assim: desça e pega os teus. E naquele dia será um grande dia. O mundo vai chamar de fenômeno, mas nós vamos chamar de arrebatamento. Oh, aleluias. O mundo vai falar: algo aconteceu diferente. A ciência vai tentar explicar o mundo, a tecnologia vai tentar explicar por que desapareceram tantas pessoas. E era mais aqueles enjoados que ia na igreja, que era chamado de bobo, fanático, que era criticado. Aleluias. Estou dizendo que era mais ele, não estou dizendo que a religião salva, para que você não entenda, para não entenda errado, porque o que salva é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Mas o diabo traz um rótulo assim, ó: aceitar Jesus é virar crente, é ser bobo, é uma religião. E aí cresce no coração. Mas por que que traz, pastor? Então quando a gente aceita Jesus, acaba ficando na igreja, porque Jesus disse o quê? Congregai-vos, estejais em união. Ide e pregai o evangelho. O Senhor diz para os discípulos: aquele que crê e for batizado será salvo. Aí a gente começa a colocar a caminhada. Era igual eu quando era mais jovem, para converter, não queria ser chamado de crente não, ainda estava com vergonha, não ia para a igreja ainda com a Bíblia na mão de forma alguma, amarrava na garupa da moto, eu escondi não, só na porta da igreja que eu tirava ela, porque ainda estava naquele processo, ainda muito jovem. Se um jovem entrega para o Senhor, eita, se um jovem aceita Jesus, escuta a zombação lá fora, escuta que está perdendo tempo, porque diz a cabalada é melhor do que estar na presença do Senhor. Mas aquele que prova a presença de Deus está entendendo o que eu estou te dizendo aqui, que não há nada que supre a presença do Espírito Santo do Senhor. Não há nada, igreja. E nessa noite eu preciso entender: ei, eu sou um ansioso que espero para ver a face do meu Deus. Eu sou um que a preparo, e declaro isso sobre a tua vida, que a preparo e creio que Ele deixou o lenço dobrado, dizendo: ei, aguarde, espere, não tente tocar na mesa do teu jeito, porque eu estou voltando. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos nos preparar para a ceia. Fale com Deus essa noite. Pai, nós somos falhos, errantes e pequenos, mas nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque nos preparamos agora para sentar à mesa com o Senhor.
O Senhor nos ensinou, Pai, a não tomar a ceia indignamente. Claro que não somos dignos, Senhor, por ter honra, não temos. Mas fisicamente falando, nós somos pecadores. Nós somos falhos, Jesus. O Senhor mesmo diz que se alguém anunciar e declarar: eu não sou pecador, ele já está pecando só de anunciar que não é, Pai. Porque todos nós somos. Igreja, fale com Deus. Peça perdão para Ele, prepare para cear. Alguém deve estar dizendo: pastor, eu posso, não posso cear? A Bíblia vai dizer: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pastor, eu sei que a minha vida não está na comunhão com Jesus como Ele pede. Eu não estou imitando a Cristo. Eu não tenho estado numa comunhão que Ele fala, que a Bíblia ensina. E no momento, eu não quero cear. A Bíblia ensina que não é bom que ceie de qualquer maneira, mas aquele que ceia, que esteja convicto de uma mudança, que esteja convicto de cada dia mais estar na presença do Senhor, está buscando, aleluias. Mas eu preciso também me vigiar. Alguém que está na comunhão com o Senhor, mas porque passou um peso, porque teve um mês difícil, porque teve lutas e não se sente cear. Cuidado, porque o inimigo, ele é o acusador. O diabo, ele é o acusador. E a Santa Ceia, ela traz renovo. Porque a Bíblia diz: aquele que não come da carne, não bebe do sangue, não terá parte. Pastor, não estou indo na comunhão. Deus está dizendo para ti: apressa-te. Apressa-te, porque eu estou voltando. Os sinais estão aí. Já foi profetizado, já foi falado. Há mais de 2000 anos atrás já foi escrito. E a gente está vivendo mais e mais. A gente está vivendo ela atualizada mais do que tudo nessa vida, igreja. A gente está vivendo a Bíblia atualizada mais do que o jornal que ainda vai sair amanhã de manhã. Já foi anunciado. Você já sabe do que pode estar por vir. E Jesus nessa noite anunciou: ei, eu irei voltar. Coloca as tuas vestiduras brancas. Se posicione na presença de Jesus. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, em nome de Jesus. A Santa Ceia vai passar aí, igreja. Você que for cear, pegue na mão um cálice, um pão, um pedacinho de pão. Não coma ainda, não beba, mas apenas segure nas suas mãos. A Bíblia diz: esperais uns aos outros. Apenas segure nas suas mãos. Receba a Santa Ceia aí, em nome do Senhor Jesus. Não come, não beba ainda. Apenas segure nas suas mãos o cálice e o pão. Fique em espírito com Deus. Você que já pegou, feche seus olhos, fique em espírito com o Senhor. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. salvação e a ti
olhos fechados em espírito com Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 23, o Senhor entrega a Paulo para entregar à igreja a celebração da ceia. E ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, levanta o pão para o céu. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, consagra este pão, Senhor. Consagra com o teu poder um simples pedaço de pão, mas que a partir de agora representa a tua carne, como a tua palavra diz. Consagra com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: levanta o cálice para o céu. E assim diz o Senhor: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Oh, aleluias. Ele virá, igreja. Ele virá, aleluias. Aleluias. Consagra esse cálice, Senhor. Era um simples, meu Pai, suco da uva, mas que consagrado representa o teu sangue, como a Bíblia diz. Consagra com o teu poder, com a tua unção. E quando a tua igreja, meu Pai, aqui ceiar, traz renovo. Traz renovo. Igreja, entra no mais profundo do espiritual com Deus agora. Esqueça o irmão que está do teu lado, esqueça o pastor, esqueça tudo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, consagra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, coma do pão, mastigue bem em nome de Jesus. Em seguida, beba do cálice, amados. Pode comer do pão, mastigue bem, em seguida beba do cálice em nome de Jesus. Vai passar algum dos obreiros recolhendo os copinhos aí. Não saia do Espírito com Deus. Tu Pega esse copinho, esse obreiro que está passando aí. Senhor, Feche os teus olhos e continua no Espírito com Deus. Feche os teus olhos e começa a agradecer da glória. Aleluia, aleluia. Em frente ao Senhor, pois eu sei que Agradeça estás e um dia voltarás. Agradeça a Ele, mas Ele ressuscitou. Nos buscar, Aleluia, aleluia. reinarás. Aleluia. Bendito és o nome do Senhor. Bendito és o nome do Senhor. Agradeça a Ele, igreja. Agradeça o Senhor, alegra o teu coração.